sem trazer uma situação concreta na qual houve ofensa a um direito subjetivo, como no exemplo que a gente deu há pouco, né? Ali você vai analisar a situação em tese de maneira abstrata. Mas aí surge uma dúvida. O controle de constitucionalidade abstrato, ele pode ter como objetivo a proteção da Constituição Federal ou a proteção da Constituição Estadual. Isso aqui é importante saber. E a questão vai dizer para você. Ela vai falar para você se aquela norma que foi editada gera ofensa à Constituição Federal ou gera ofensa à Constituição Estadual. É um dado que a questão vai dar para você. Você não se preocupa com isso. Qual é importante se preocupar com isso apenas? Porque se o dado que a prova trouxer alegar uma ofensa à Constituição Federal, você já sabe, vai ser uma ação de controle concentrado junto ao STF. Se a questão ela traz uma situação de ofensa à Constituição Estadual, a ação vai ser manejada junto ao Tribunal de Justiça. Fácil demais. Leu a questão, verificou que a questão não narra nenhuma situação concreta na qual houve ofensa a direito subjetivo. Você já sabe, estou dentro de uma ação de um controle abstrato. Que ação vai ser essa? Vai ser para o STF ou vai ser para o Tribunal de Justiça? Se a questão narrar ofensa à Constituição Federal, vocês sabem, é uma ação que vai ser ajuizada junto ao STF. Se a alegação é de ofensa à Constituição Estadual, fácil. Controle junto ao Tribunal de Justiça. Beleza? Mas aí vem outro passo. Qual a ação que eu vou ajuizar? Tem lá. A questão diz que determinado ente lhe procurou, contou lá que foi elaborada uma lei federal, ou uma lei estadual, ou uma lei municipal, e pede que você vá realizar controle de maneira abstrata, controle em tese daquela norma. Você tem que saber qual a ação que você vai ingressar. Vai ser uma dessas quatro aqui, galera. Ou você vai ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ou com a ação declaratória de constitucionalidade, ou com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou, finalmente, com arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não vai fugir disso aqui. Verificou que é uma ação de controle abstrato, uma ação de controle concentrado, vai ser só uma dessas quatro. Não tem para onde correr, não vai passar disso. E como é que você faz para identificar qual das quatro é? Também não tem mistério nenhum. Como é que você sabe que é uma ADIM? Na ADIM, antes de a gente tratar da ADIM, uma outra dica para você saber se é ação de controle abstrato ou controle concentrado. Antes de a gente tratar de cada uma delas. Outro bizu para você saber se é de controle concentrado ou abstrato. Diz respeito a quem? A quem vai ingressar com a ação, o legitimado. Se a questão diz que fulaninho de tal, cidadão, procurou você, você já sabe, não é ação de controle abstrato, mas de jeito nenhum. Porque fulaninho de tal não tem legitimação. Então, para ser de controle abstrato também, tem que ser um dos legitimados que ele procurou. E quais são os legitimados? Bora botar aqui no quadro. Ó. É legitimado o presidente da República, o procurador-geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
os governadores de Estado ou do Distrito Federal, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Danou-se, Mário. Eu não vou conseguir decorar isso tudinho, não. Não precisa decorar, galera. Por quê? Porque vocês podem levar a legislação. Isso aqui está no artigo 103 da Constituição Federal. Eu não lembro quem é o legitimado para ingressar com a DIN, com a DECOM, com a DIN por omissão, com a DPF. Abre lá o artigo 103 da Constituição que vai ter esse rol aqui. Não precisa memorizar. Desse daqui, quais são os que interessam para a gente? Vamos raciocinar pela lógica. O presidente da República vai procurar um advogado para ingressar com a DIN? Obviamente que não. Então, não interessa para a gente presidente, procurador-geral da República, governador, mesa da Assembleia Legislativa. Conselho Federal da OAB, talvez, né? O Conselho Federal da OAB ele procurar, mas regra geral procura um conselheiro já da própria OAB para ingressar com a ação. Mas os que interessam para a gente, que eventualmente pode cair, partido político, Conselho Federal da OAB, confederação sindical e entidades de classe de âmbito nacional. São desses 4 legitimados que a gente precisa se preocupar. Os demais, eles têm suas procuradorias que vão ingressar com a ação para os mesmos, né? Então, sim, botem aí também mesa da Câmara e mesa do Senado, que eu não coloquei aí nesse rol. Também tem legitimação. Mesa da Câmara ou mesa do Senado Federal também são legitimados, que a gente também não precisa se preocupar, né? Quem vai ingressar com elas será o advogado da Câmara ou o advogado do Senado, né? Cargo ocupável por meio de concurso público, inclusive. Então, aqui, ó, para identificar se a ação é de controle abstrato, identifica pelo legitimado, quem vai procurar você para ingressar com a ação, e identifica pela inexistência de um fato concreto a ser apreciado. Presentes as duas condições, você já sabe, opa, estou diante de uma ação de controle abstrato. Qual? Uma dessas 4 aqui. Como é que a gente faz para identificar? Vamos a elas aqui, que também não tem mistério absolutamente nenhum. A legitimação das 4 é exatamente a mesma, hein? Mas, Mário, tu não falar sobre legitimação universal, capacidade postulatória, não se preocupe, a gente vai tratar disso oportunamente. A gente aqui quer identificar apenas a peça, o objetivo da gente é esse. A gente vai aprofundar cada uma dessas ações em aula própria. Então, aqui, ó, como é que você faz para identificar uma DIN? Você vai identificar pelo seu objeto. Para ser uma DIN, ela vai ter que preencher, a norma vai ter que preencher 2 pressupostos básicos. Primeiro pressuposto, ela tem que ser pós-constitucional. Ou seja, tem que ser uma norma editada após a Constituição Federal de 88. Se a questão diz que a norma a ser impugnada é uma norma editada em 1970, já esqueça a DIN. Porque para a DIN tem que ser uma norma editada posteriormente à Constituição Federal. E segundo requisito, tem que ser uma lei ou ato normativo federal ou estadual. Tem que ser uma lei ou ato normativo federal ou estadual. Lei ou ato normativo federal ou estadual. Então não tem mistério nenhum, tá vendo como é fácil? Identificou que é uma ação de controle abstrato, é uma norma posterior à Constituição Federal ou estadual, você já sabe, vai ser uma ação direta de inconstitucionalidade. Como é que eu sei que é uma ADECOM? Fácil também de identificar, sem mistério algum.
Por quê? Porque a ADECOM, qual é o objetivo dela? É declarar a constitucionalidade. Na ADIM, a questão vai querer que você meta o pau na norma. A questão vai querer que você consiga convencer que aquela norma é inconstitucional. Na ADECOM, não. Na ADECOM, a questão vai querer que você defenda a norma, que você faça a defesa da norma, porque o objetivo dela é declarar a constitucionalidade. Então, essa é a picha que a gente vai ter. E lembrar que para a norma ser objeto da ADECOM, ela tem que ser também pós-constitucional, e aqui só lei ou ato normativo federal. Só isso. Simples assim. Então, se a norma já diz, se a questão já diz que é um ato normativo estadual, a gente já sabe, não pode ser nunca a ADECOM, só pode ser a ADIM, porque a ADECOM só lei federal, e o objetivo é declarar a norma constitucional. A ADIM por omissão, das 4, é a mais fácil de todas para ser identificada. Por quê? Porque em todas as outras, a questão vai fazer referência a uma lei, a uma norma. Na ADIM por omissão, ela vai fazer referência à falta de uma norma. Vai fazer referência a um direito que não está sendo exercitado porque falta uma norma que o regulamente. Então, na ADIM por omissão, a questão vai envolver o quê? Ausência de norma. Exemplo, a associação dos delegados da Polícia Civil procura você na condição de advogado, alegando que os seus servidores, os seus associados, não podem exercer direito de greve por ausência de lei complementar regulamentadora do respectivo direito. Nessa condição, requer que você, advogado, redija a medida processual cabível para sanar a situação. Ponto. Narrou um problema concreto a ser resolvido? Não, narrou em tese, que aquela categoria está sem poder exercer o direito. Não é um direito de um fulaninho que está sem poder ser exercido. É o direito de toda a categoria, uma situação em tese, por ausência de uma norma. ADIM por omissão. Sem mistério nenhum. Mas, Mário, o STF hoje em dia já permite a greve, né? Mandado de junção 708 e 712 permite. Aqui foi só um exemplo que eu dei para vocês, para a gente ver como é que a gente consegue identificar, né? Então, vai haver a ausência de uma norma. E essa ausência de norma vai ser uma norma federal. Será uma norma federal. Ou estadual. Eu quero que vocês lembrem dessas 3. Por quê? Porque se vocês lembrarem dessas 3, vocês já sabem da ADPF. Como assim? Não tem mistério. Vai caber a ADPF quando não couber nenhuma das outras 3. Você verificou que não é caso de ADIM. Por exemplo, uma norma anterior à Constituição Federal. Você sabe, não é ADIM, não é ADECOM também. E não é ADIM por omissão, porque a norma já existe. Vai ser o quê? A ADPF. É uma lei municipal. Pode lei ADIM tendo como objeto lei municipal? Não. Pode ADECOM? Não. Se tem a lei, não é ADIM por omissão. Vai ser o quê? A ADPF. Porque a ADPF se rege por um princípiozinho simples, é o chamado princípio da subsidiariedade. É regida pelo princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. Ou seja, caberá à ADPF quando não couber nenhuma outra ação de controle concentrado, quando não couber ADIM, quando não couber ADECOM, quando não couber ADIM por omissão. Então, a título de exemplo, quando é que cabe a ADPF?
Se vier na prova, vai ser certamente uma dessas duas situações. Caberá DPF se o objeto for uma norma pré-constitucional, ou seja, uma norma editada antes da Constituição Federal de 88. Porque se a norma é pré-constitucional, não cabe nenhuma outra ação. Ou quando for uma norma municipal. Então, junto ao STF, o direito pré-constitucional e o direito municipal, eles podem ser, sim, impugnados no controle concentrado via o quê? ADPF. Então, não foge disso, galera. Norma pós-constitucional, federal ou estadual, já sabe, vai ser ADIM. Norma pós-constitucional federal, mas para declarar a constitucionalidade, proteger a norma, ADECOM. Omissão, ADIM por omissão. Nenhuma das outras três, ADPF. Basta lembrar isso. Lembrou disso, vocês acertam todas as questões de controle concentrado. Dúvidas até aqui? Matamos as ações de controle concentrado. Vamos agora para as ações de controle concreto. Para aquilo que a gente chama de remédio constitucional. Os remédios constitucionais. Vamos a eles. Como é que a gente faz para identificar um remédio constitucional? Quais são eles? Quais são eles que a gente vai se preocupar aqui na aula de hoje? A gente vai se preocupar com o habeas corpus, com o habeas data, com o mandado de segurança, com a ação civil pública, ação popular e mandado de injunção. Mário, é ação demais, não vou conseguir diferenciar uma da outra não. Vai e vai conseguir fácil, fácil, fácil. Também não tem mistério absolutamente nenhum, porque cada uma dessas ações, ela tem objetos muito próprios, objetos muito distintos. Começando ali pelo habeas corpus, esse aqui é que não oferece dificuldade mesmo, né? Isso aqui a gente sabe de escói salteado, que esse aqui objetiva tutelar a liberdade de locomoção. Acho muito improvável ser cobrado o habeas corpus, mas a gente vai ver por um excesso de cuidado. Vai ter aula sobre habeas corpus por excesso de cuidado. Porque normalmente quando é a situação de habeas corpus, galera, é mais matéria relativa, né, a direito penal. Até porque sequer é uma peça privativa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, mesmo que não seja advogado. Então, acho improvável se cobrar um habeas corpus, mas por cuidado, por cautela, a gente tem uma responsabilidade muito grande com vocês, a gente vai dar uma olhadinha aqui em habeas corpus. E não tem mistério, o objetivo aqui é a tutela da liberdade de locomoção. Então, se a prova trouxer uma situação na qual alguém se encontre privado ou se encontre ameaçado em sua liberdade de locomoção, remédio cabível, habeas corpus. Lembrar que ele pode ser preventivo ou repressivo. A pessoa se encontra privada de sua liberdade de locomoção. Se encontra privada, está presa lá, habeas corpus repressivo. A pessoa não se encontra presa ainda, mas há uma situação na qual existe uma ameaça à sua liberdade de locomoção. Por exemplo, uma ordem de prisão que já foi expedida, mas a pessoa não foi presa ainda, cabe habeas corpus? Cabe.
habeas corpus preventivo. Então, se a situação posta na questão narra uma situação concreta, lembra, remédio constitucional, aqui a gente vai ter uma situação concreta que a gente vai ter que resolver. Aqui é uma situação concreta. Vai ter uma historinha lá onde há uma situação concreta narrada para vocês. Você sabe, não vai ser controle concentrado nem abstrato. Vai ser um remédio. A historinha narra uma situação na qual o indivíduo ele se encontra privado ou é ameaçado em sua liberdade de locomoção, não tenham dúvidas. Remédio cabível, habeas corpus. Como é que a gente identifica o habeas data? O habeas data, ele objetiva também tutelar um direito muito específico. O direito à informação. O direito à informação. A Constituição Federal, como a gente sabe, ela assegura o direito à informação. A Constituição Federal, ela assegura o direito à informação. Como é que a Constituição Federal, ela tutela o direito à informação? Ela garante que todos têm direito à informação, ressalvadas aquelas informações cuja divulgação coloca em risco a segurança do Estado, a segurança nacional. Exceção. A gente não vai nem se preocupar com a exceção, a gente vai se preocupar com a regra. Por que a gente não vai se preocupar com a exceção? Porque se a prova cobrar para vocês uma situação na qual você ingressa com a habeas data, você nunca vai defender que aquela informação é inerente à segurança nacional. Você vai defender que aquela informação deve ser dada ao seu cliente. É assim que você vai defender. Então você vai pressupor que ele tem direito àquela informação. E qual tipo de informação que a Constituição tutela? Ela tutela informação de interesse particular, informação de interesse coletivo e informação de interesse geral. Os três tipos de informação são tutelados pela Constituição Federal. E por que eu estou fazendo esse quadrinho aqui para vocês? Porque a gente vai se preocupar agora com o direito à informação que é protegido via habeas data. O habeas data não assegura qualquer direito à informação não, hein, galera? Assegura o direito à informação muito específico, muito pontual. Então aqui, ó, a informação, a gente não está falando sobre quem é a informação ainda, hein? A gente está falando sobre o interesse em obter informação. Eu posso tentar obter informação de interesse particular, eu posso tentar obter informação de interesse coletivo, eu posso tentar obter informação de interesse geral. Por exemplo, eu chego na Secretaria da Fazenda e quero que a Secretaria da Fazenda me informe quais são os meus dados cadastrais lá. Isso é informação de interesse particular. Mas eu posso também chegar na Secretaria da Fazenda e solicitar informações relativas aos dados cadastrais de um terceiro. É interesse particular? É. Ainda é um interesse particular, mas não sobre minha pessoa, sobre um terceiro. Eu posso chegar em algum órgão público e pedir informações sobre quanto ganham os servidores de uma determinada categoria. Informação de interesse coletivo. Eu posso chegar em algum órgão público e quero saber o nível de poluição de determinado rio. Informação de interesse geral. Aqui é o interesse em obter a informação. A gente vai se concentrar no interesse particular, porque esse é o objetivo do habeas data, obter informações de interesse particular. E como a gente viu aqui, você pode ter interesse particular em obter informação sobre você mesmo, você pode ter interesse particular em obter informação sobre um terceiro. Então, pode haver interesse particular em obter informação sobre o próprio requerente
ou sobre terceiros. Mário, obtém informação de interesse particular sobre terceiro. Você pode ter. Imagine que o terceiro lhe deve um valor, você entrou com execução contra o terceiro, e você quer saber o que é que o terceiro tem no nome dele para poder saldar a dívida. Você tem interesse particular em obter informação sobre uma terceira pessoa. Isso não é salvaguardado via habeas data, galera. O habeas data, ele se preocupa em informação de interesse particular sobre você mesmo. Então, a situação vai narrar o quê? Que você quer uma informação sobre você mesmo. Se a questão narra uma situação na qual você quer uma informação de interesse coletivo ou de interesse geral, ou de terceiros, não cabe habeas data. Então, a questão vai deixar muito claro que você foi em determinada repartição, requerendo a informação sobre você mesmo constante naquele banco de dados e aquilo lhe foi negado. Aí sim, habeas data. Você foi em determinado órgão público querendo informação sobre o tratamento do meio ambiente dado por uma determinada empresa. Não é habeas data, porque ali não há interesse particular. Habeas data, você quer algo para você mesmo, galera. A situação é essa. Você não quer proteger direito de outra pessoa, não. Você quer proteger um próprio direito seu. É nisso que o habeas data ele se concentra. Essa informação sobre você mesmo, ela pode constar no banco de dados. Banco de dados. De um ente público ou banco de dados de natureza pública. Como assim? De novo, não tem mistério nenhum. Você quer informação do seu interesse particular sobre você mesmo. Essa informação pode estar no banco de dados de um ente público. O que é um ente público? Qualquer ente ligado à administração pública, uma secretaria qualquer, um ministério qualquer, enfim, qualquer ente ligado à administração pública. Ou um banco de dados de natureza pública. Cuidado com isso aqui. Isso aqui é justamente o pulo do gato, é a casquinha de banana. O que é que torna, galera, um banco de dados ter natureza pública? O que é que faz um banco de dados ter natureza pública? O banco de dados ele vai ter natureza pública quando as informações nele constantes não forem utilizadas apenas pelo próprio detentor da informação. A informação constante naquele banco de dados vai ser fornecida a terceiras pessoas. Então, aqui, ó, se eu tenho um banco de dados, eu tenho uma loja qualquer, eu tenho uma associação qualquer, onde eu reúno informações de várias pessoas. Eu tenho um banco de dados sobre aquelas pessoas. Mas eu utilizo aquela informação apenas para mim mesmo. Aquele banco de dados não vai ter natureza pública. Mas eu utilizo agora a informação para fornecer aquela informação para terceiros. Agora tem natureza pública. Qual é o exemplo mais típico disso, galera? Serasa, SPC, são bancos de dados de natureza pública. Se você vai lá no Serasa e procura obter informação sobre você, e o Serasa lhe nega, habeas data nele. Informação de interesse particular sobre você mesmo, constante banco de dados de natureza pública. Então, é assim que a gente vai conseguir identificar. Um ente público lhe negou a informação, ou até mesmo um ente privado, mas que tem um banco de dados de natureza pública, cabe o habeas data. E como é que você vai conseguir identificar na questão que aquele banco de dados de natureza pública? A questão vai dizer para você. Ela vai dizer para você que aquele determinado ente, aquela determinada instituição tem informações e aquelas informações são utilizadas para subsidiar terceiras pessoas. Ela vai dizer isso para vocês. Você logo vai saber, aquele banco de dados tem natureza pública, habeas data na cabeça. E o habeas data vai servir para você obter a informação, vai servir para você obter a informação, para você corrigir a informação ou para você